Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor, meu Deus, por mais essa manhã na Tua presença, por tanta revelação que o Senhor tem colocado no nosso coração, que ela seja realmente causa de transformação no nosso entendimento do caminhar contigo, Senhor. Que nós não nos baseemos apenas no nosso mero entendimento, mas clamamos ao Espírito Santo que nos traga as porções dobradas de entendimento e de sabedoria para caminharmos mais firmemente, com passos firmes na sua direção. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Obrigada mais uma vez por estar aqui comigo nessa reflexão. Quem puder, curta o vídeo, né? E se puder compartilhar também. As leituras que a igreja nos traz hoje, dia 27 de janeiro, são primeira leitura em Hebreus, capítulo 8, versículo 15 e do 24 ao 28, o Salmo é o 97, entre parênteses 98, e o Evangelho de Marcos 3, do 22 ao 30. E Deus fala muito forte no nosso coração hoje, uma certeza que precisamos carregar como inabalável. Jesus é o sacrifício único e suficiente. Jesus é o sacrifício único e suficiente. Ele veio uma vez, para nos perdoar. Ele veio como aquele que... Ele veio com a função de mediar nossa relação com Deus. A primeira leitura, o autor vai falar da eficácia definitiva da vinda de Jesus. Ele como o sacrifício perfeito para o perdão dos nossos pecados. E no versículo 15 ele vai dizer, ele é o mediador do Novo Testamento. O Antigo Testamento tinha os profetas que mediavam a relação de Deus com os homens. Mas diante de tantas ofensas vividas por Deus, pelo seu povo escolhido, Ele nos manda o seu Filho como o único mediador e perfeito, sacrifício único e perfeito por nós. Ele é aquele que vai levar a Deus nossas preces. E por que pedimos aos santos e a Nossa Senhora então? Porque aquele que tem uma vida santificada, vocês concordam comigo que ele está mais perto de Jesus do que nós? Então pedimos sim aos santos que caminharam tanto com Jesus, a Nossa Senhora que foi a própria Deus utilizou de Nossa Senhora, Deus lançou mão de Nossa Senhora para falar conosco. Então nós podemos lançar mão, pedir a ela que peça ao seu Filho para interceder por nós a Deus. E nós precisamos então trazer fortemente no nosso coração que este é o único sacrifício e ele é suficiente para perdão dos nossos pecados. Nosso coração arrependido e quebrantado a Deus, levados por uma confissão, porque em Mateus mesmo, né, já está escrito, aqueles que perdoarem estão perdoados, e aqueles que não perdoarem ficarão retidos. Com isso, Jesus está instituindo a confissão através daqueles que Ele escolheu. Então, nós temos a nossa mão, um sacerdote, que é o próprio Cristo, que nos perdoa e nos abençoa. Não é a pessoa humana do Padre que nos perdoa, mas é Cristo, porque foi instituído na Bíblia. Foi Cristo que disse, aquilo que perdoar será perdoado. E se aquilo que perdoar será perdoado é de forma definitiva esse perdão. Esse perdão que até ali, aquele momento, nos arrependemos e nos confessamos. Então Jesus veio
uma só vez, para o perdão dos nossos pecados. E a promessa que virá a segunda para o julgamento, julgar os vivos e os mortos. Então, aguardamos a segunda vinda de Deus, mas não mais para nos perdoar. Ele já veio para o nosso perdão. Ele já foi o sacrifício único e suficiente. Um paralelo para a gente entender um pouco melhor sobre isso. Antes, Deus habitava no tabernáculo, feito por mãos humanas, descrito por Deus. Onde Deus habita hoje? No céu. É o próprio céu, que é para onde Jesus quer nos levar. O tabernáculo agora não é mais feito de mãos humanas, mas é o céu onde Deus nos espera. O sacrifício no Antigo Testamento, porque nós estamos falando todo aqui de uma nova aliança, né? O Antigo Testamento, o sacrifício, ele era anual. Até num vídeo eu falei mensal errado. Ele é anual e era de animais para expiação dos nossos pecados e dos pecados dos sacerdotes e daqueles que estavam lá. O sacrifício com a vinda de Cristo, ele foi único, uma única vez. Do sangue, não mais de animal, mas daquele imaculado, puro, não tocado pelo pecado. O sacrifício agora, ele foi feito uma única vez, pelo sangue do próprio Cristo, Filho de Deus, Jesus, por nós. Tá vendo as diferenças? É a nova e a definitiva aliança. A Arca da Aliança era uma urna que era intocável e nela continha, era uma urna de ouro que lá dentro continha o maná, que era o alimento, a vara de Arão e as tábuas de Moisés. A Arca da Aliança hoje é quem? É Nossa Senhora, aquela que carregou Deus vivo no seu ventre. Por isso nós falamos Mãe de Deus e Nossa, porque ela carregou o Deus vivo dentro dela. Ali naquele ventre, aquele ventre era o próprio tesouro, era a própria Arca da Aliança, intocável. Por isso, lá no Antigo Testamento, quando um soldado foi segurar a arca caindo, ele morreu. Por quê? Porque a arca é intocável, virgem, sempre. É tão bonito, meu Deus. E aí, então, o autor da primeira leitura vai nos dizer que a volta dele, ele virá uma segunda vez, e nós já sabemos disso, para o julgamento. Então, e a leitura também vai dizer que ao homem cabe morrer uma só vez. E aí fica uma dica para nós, na nossa vida, nas nossas condutas, né? A Bíblia vai nos dizer, o homem veio e ele morrerá uma só vez e haverá um só julgamento. É esse julgamento que a volta de Jesus para o julgamento será considerado. Que bonito, que bonito. O Salmo vai cantar mais uma vez, cantai ao Senhor um cântico novo. Queremos um cântico novo, Senhor, um cântico de quem se arrepende dos seus pecados, de quem se entrega a Ti em arrependimento e em conversão, em transformação e mudança de uma vida que antes estava longe de Jesus. Ele fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas. Clame ao Senhor, Ele fará maravilhas. Glória a Deus. O Evangelho, ele vai falar algo muito importante ainda sobre a questão do perdão. Ele vai falar de um pecado que não tem perdão, porque aquele que o comete é impenitente, ele não quer pedir perdão, ele não quer pedir perdão, e isso é grave, é sério. Ele vai nos dizer, os escribas então no Evangelho vai relatar, acusavam Jesus de estar possuído. Os escribas acusavam Jesus de expulsar demônios por Belzebu, possuído por Belzebu.
Jesus, gente, que ofensa a Jesus, que ofensa. Uma palavra dessa vindo do povo de Deus. E Jesus então vai dizer, ó, muita atenção, porque isso é importante para o nosso coração, para a nossa casa, para a nossa fé. Um reino dividido não subsistirá. O meu coração, se entra tudo que o mundo está dizendo, ele não vai subsistir. A casa deve reverenciar um só Deus. Uma casa dividida não permanecerá de pé. Clamemos a Deus em oração para que uma única casa nos sustente. A unidade da igreja é que nos sustenta. Nós precisamos entender que um reino dividido não subsistirá. Não adianta abrir portinha. Não adianta divórcios. Não adianta dizer que crê em Deus, mas traz muitas práticas que não são cristãs para a vida. Uma casa dividida não subsistirá. E isso é muito importante. Então, Jesus vai dizer que todos os pecados foram perdoados. Diante de hoje estarmos arrependidos, ali no sacrifício de Jesus todos os pecados foram perdoados. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não será perdoada, porque é negar a Deus. Negar a Deus. E essa blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado que não tem perdão. Porque aquele que comete o pecado, ele não quer perdão. Não quer. E o pecado que não for entregue a Deus não será perdoado. Que é esse contra o Espírito Santo. Porque Jesus não pode entrar num coração que está trancado para o Espírito Santo. Isso é grave, meu irmão e minha irmã, e precisamos orar por isso, clamar a Deus por aqueles que não declaram Jesus como seu Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Jesus, nosso único e suficiente sacrifício. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.